Eu pus um feitiço aqui para que você recupere sua força. Vai, come. A comida de cinema dessa semana é inspirada em um dos meus filmes favoritos, A Viagem de Chihiro. No filme, a receita é do Hako, que vai consolar a Chihiro e dar alguns onigiris para ela comer. Como existem várias versões e recheios para essa receita, hoje vamos fazer um bem simples e rápido, onigiri com atum. E para começar, precisamos deixar o arroz pronto, porque ele é a parte mais demorada. O arroz que a gente vai usar hoje é o arroz japonês, e a preparação dele é um pouquinho diferente do arroz que a gente tem aqui no Brasil. Então, em um bowl, coloque a medida do arroz que você vai fazer e lave ele com bastante cuidado para que os grãos não quebrem, porque esse arroz é um pouco mais delicado. Vai mexendo com as pontas dos dedos e trocando a água. Você precisa lavar o arroz até a água ficar transparente assim. Isso significa que o arroz está pronto para ficar de molho por pelo menos 20 a 30 minutos para que ele hidrate. Essas duas etapas são extremamente importantes para que você cozinhe o arroz perfeitamente. Agora que ele já hidratou, você vai ver que ele vai ficar bem maior e mais branquinho. Então eu vou pegar todo esse arroz e colocar na minha panela. Para cozinhar, a quantidade de água é um pouco a mais do que a medida que você colocou de arroz. E a técnica que você pode usar para saber se a quantidade de água está correta é colocar o dedo indicador na panela e ver se a água já atingiu sua primeira falange, a primeira dobrinha do seu dedo. E aí pode ligar em fogo alto. Nesse momento, o fogo alto é só para fazer essa água esquentar um pouco. Viu que levantou fervura? Abaixa o fogo no mínimo e tampa. Agora você não tira essa tampa para mais nada. A ideia é formar o máximo de vapor possível dentro da panela para que o arroz cozinhe bem, já que não pode colocar muita água e esse arroz cozinha bem rapidinho. Se você estiver fazendo essa quantidade que eu estou fazendo, você vai contar uns 10 minutinhos para ver se o arroz já secou a água. Quando ele estiver quase seco, você aumenta o fogo no máximo e com ele tampado conta 30 segundos, para que forme mais vapor ainda e aí você desliga o fogo. Agora ele vai continuar tampado por mais 5 minutos para descansar. E depois desses 5 minutos, você já vai pegar todo esse arroz e passar para um outro recipiente para que ele esfrie bem. Outra dica importante é espalhar ele com delicadeza para que os grãos não amassem. Arroz pronto, vou preparar o recheio. Já tirei o óleo do atum e agora eu vou colocar aqui a cebola bem picadinha e a maionese. Lembrando que não pode exagerar na maionese, senão na hora de você montar o onigiri vai ser um pouco mais difícil. Vou misturar e finalizo com um pouquinho de vinagre de arroz. E pronto! Se você também é fã de Chihiro e sempre teve vontade de comer esse onigiri, já deixa uma curtida aqui nesse vídeo porque eu tô contando todos os segredos do Hako para essa receita. Bom, agora que o meu arroz já esfriou, eu separei um potinho com água e sal, que é para ajudar a manusear o arroz e temperar ao mesmo tempo, já que não vai sal na preparação dele. E para montar, primeiro eu vou molhar as minhas mãos nessa água salgada, pegar um bolinho de arroz e rechear. Vou colocar uma quantidade razoável de recheio e já venho com mais arroz por cima. E vou modelando com muito carinho o meu onigiri. Agora eu vou passar ele no gergelim branco e preto. E vou finalizar com um pedaço de nori. E tá pronto o meu onigiri do Hako. E aí, gostou? Não se esquece de curtir e se você quiser ver alguma receita nesse quadro de comida de cinema, me conta aqui nos comentários que eu vou amar. E claro, se inscreve para não perder nenhum episódio.